prazer, Giseli, para mim estar aqui. Tenho certeza que você e toda a sua equipe mereceram toda essa disponibilidade de minha parte, porque vocês foram assim excepcionais. E dizer que para mim realmente um presente poder hoje estar falando isso aqui. Claro, né, que diante de tudo, mas foi um presente. Então, vamos lá. Meu nome é Heloísa, sou médica brasileira, formada no Rio de Janeiro. E recentemente eu consegui a equivalência do diploma de medicina aqui em Portugal, com mais precisamente a inscrição feita ontem, na Ordem dos Médicos. E dizer assim, que eu vou dar a minha opinião, né? Não necessariamente é a que corrobora com todo mundo, mas de minha parte é o que eu vou poder dizer. Então, bom, eu sou Gesseli, sou gestora da Em Portugal Consultoria. O que é que te motivou a fazer o reconhecimento? Tentar resumir, né? Porque a história é comprida. Esse é o problema dos 50 a mais. Foi um conjunto de situações que me levaram a querer vir morar fora do Brasil. E, obviamente, que eu não ia largar a medicina, até porque ninguém, assim, é médico por ser, né? Acredito eu. E, então, é uma carreira muito boa, é o que eu sei fazer. Então, eu queria muito dar continuidade a todo esse processo. Eu sou médica ultrassonografista. No Brasil, a ultrassonografia é uma carreira independente, ou ela é considerada uma especialidade. Então, eu era exclusivamente médica ultrassonografista. E quando eu decidi fazer toda essa mudança, eu achei que deveria fazer essa equivalência. Foi uma das condições a qual eu me permiti, olha, eu vou dar continuidade à minha vida, mas eu gostaria de continuar exercendo a medicina. Entendi. Os critérios que me levaram a pensar nisso tudo. O Rio de Janeiro está uma cidade, né? O Brasil como um todo, né? Infelizmente, eu amo o Brasil e o Rio de Janeiro, mas com família, tá muito insustentável viver lá. Então, tava falta de segurança, uma falta de qualidade de vida como um todo. E, além disso, o meu filho mais velho já estava morando aqui na Europa já há alguns anos. E a saudade estava muito grande, então esse conjunto de situações, e é claro que prós e contras vão existir, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, né? Eu digo aqui porque eu estou morando aqui em Portugal, mas... A senhora já tinha uma carreira consolidada lá, né? Consolidada, exatamente. Abrir mão não foi fácil, mas foi muito bem pensado, muito bem planejado, e foi quando eu achei que valeria a pena pesquisar umas consultorias, empresas que pudessem me ajudar, empresas especializadas que pudessem me ajudar nessa busca de como fazer da melhor maneira fazer, entendeu? E foi onde eu encontrei vocês, tive grandes recomendações em relação à Giseli, a empresa, em Portugal Consultoria, e foram situações que, agregando a minha vontade, a minha decisão, me fizeram perceber que valeria a pena, né? Não foi um processo fácil, é um processo de muita resiliência, muita dedicação, os contratempos estão aí, mas quando a gente tem ajuda, quando é planejado, quando é bem direcionado, a coisa acaba fluindo melhor. Essa era uma das questões que eu acho importante que a senhora coloca e que eu vi que a senhora fez isso, da questão do planejamento. A senhora estava lá na sua área de especialidade há tanto tempo e, de repente, prestar uma prova de conhecimento geral da medicina. Isso. Mas um especialista sempre tem um desafio acrescido, não? Sempre tem. E não só por isso, né? Demanda tempo.
se a gente tem que ter uma organização, porque eu comecei esse processo lá atrás trabalhando ainda. Então, eu precisava organizar. Eu não sei se você se recorda, mas eu vivi uma etapa de cada vez desse processo. Eu não consegui viver tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é muito diferente do processo do Brasil. Explica o que a senhora quer dizer com uma etapa de cada vez. Então, vamos lá. Porque o processo... essa parte eu não peguei. O processo de equivalência, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a viver no Brasil. É muito diferente. São nomes diferentes, são situações diferentes, são etapas que envolvem tanto não só a parte do estudo, mas a parte documental diferente, coisas que nós não estamos acostumados nem no Brasil a fazer. Parte da lógica. Então, dar conta de tudo isso, até poderia, tem muitos que fazem, mas não iam conseguir com essa brevidade que eu consegui. Né? Eu acho que o fato de ter conseguido isso, independente de ser Portugal ou qualquer outro lugar do mundo, cada um tem a forma como agir. Mas Portugal é um país, por si só, burocrático. Então, não adianta a gente querer acelerar algo que não independe de nós. Porém, se a gente puder colocar isso a nosso favor de uma forma organizada, né? Que foi o que vocês fizeram, vocês organizaram todo, planejaram tudo. Eu não me preocupei com isso, eu me preocupei em estudar, em fazer a minha mudança, né? E nas outras questões em que viabilizariam a minha morada aqui. Então, eu acho que quando eu falo que eu vivi um processo de cada vez, porque esse processo ele é muito complexo, a gente não está acostumado. Então, a ajuda de uma empresa que me coordenasse nessas fases, olha, Luísa, nós vamos fazer agora isso aqui. A gente precisa disso aqui, essa outra parte nós vamos buscar, nós vamos fazer. Olha, agora você vai partir para esse degrau, essa etapa. Então, essas fases que eu estou querendo me referir foram vividas... nesse sentido. Nesse sentido, né? Vocês administraram tudo, vocês fizeram tudo e eu só fui obedecendo. A senhora delegou para nós e a gente conseguiu corresponder e o resultado está aí para mostrar, né? Está aí, e eu acredito até que num tempo do que a gente está acostumado, claro, né? Houveram algumas nuances, né? de um ano para cá, né? A mudança da data... Que houve pela DGS, e não importa, mas em 10 meses que você colocou, eu acho até que foi um tempo bastante recorde. Eu não lhe diria que é recorde, porque a gente já conseguiu isso várias vezes, em função do perfil da mudança de data que a própria DGS fez. Sim. Seus colegas que não vão conseguir fazer autonomia vão ficar com certeza. Pode ser um detalhe a gente falar em 10 meses, mas é um detalhe que na vida de quem fica um ano parado é muito. Exatamente. Porque tudo conta. Até porque você não sabe a história da pessoa, se antes já houve alguma tentativa e ela já está há mais tempo ainda sem trabalhar, sem fazer isso. Claro. Tudo isso vai agregando, né? Exatamente. Então, assim, o que para mim, inclusive, a opção de continuar com vocês é exatamente por isso. Eu acho que houve um total ganho da minha parte. Eu fui muito, assim, feliz em ter vocês ao meu lado, porque eu... Vou dizer todas aqui. Porque, assim... deu tudo certo, foi muito assim, olha, vamos conseguir, vai dar, vamos tentar correr atrás, vamos buscar, vamos agilizar, coisa que muitas das vezes as pessoas que estão de fora e não estão nesse mercado como vocês estão, não conseguem. E vocês conseguem, né, assim, trazer uma resposta, mesmo ela sendo negativa, mas tem uma resposta, sempre. Né? A gente nunca ficava, não sei, não, sempre tinha o positiva ou negativa, mas sempre tinha ali algo que pudesse acrescentar e foi aquilo que eu falei. E a gente sempre esperava aquele próximo passo. E agora? Não, vamos ter que esperar, né? Agora não depende de nós.
ou quando até não dependia, havia até uma busca de uma resposta, né? Para que a pressão foi a ordem, foi né? grande, A eu ordem sei. agora foi complicada. Foi grande. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido dar conta de todas essas coisas. É para isso que a gente trabalha, né? É isso que a gente quer. Que faz muita diferença quando um profissional que decidiu fazer uma mudança, como a senhora decidiu, a gente tem vários que não vão mudar, então eles não estão tão pressionados pelo tempo como a senhora estava. Sim, sim. Então, um médico que vai trabalhar em telemedicina ou que ele tem uma ideia futura de vir para cá, ele não tem a pressão do tempo, como a senhora tinha. Que confiam na gente como a senhora confiou. Isso, se por um lado é bom, porque a gente tem o domínio, por um outro é uma responsabilidade absurda. Sim, sem dúvida, sem Porque dúvida. como vocês, um paciente chega lá e deposita a vida dele na mão de vocês. Vocês têm que lidar com aquilo. A responsabilidade é de vocês. Exatamente. É a mesma lógica conosco. Exatamente. Não estamos com a vida, mas estamos com a vida. Sim, claro, claro. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente percebe que tem também. A senhora falou ali um pouquinho atrás, quando a gente estava conversando, sobre a questão do seu planejamento. Isso. E eu fiz até um vídeo há um tempo atrás falando dos médicos que falam mal de Portugal, das pessoas que falam mal de Portugal. Porque se a gente pensa em morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Bélgica, em qualquer outro lugar que tem uma língua, uma cultura e uma história diferente, a gente se planeja muito mais do que se planeja para Portugal. Porque como elas têm uma diferença linguística, elas têm que começar por aí. E isso faz com que ela perceba que ela não conhece aquilo. Quando se trata de Portugal, a percepção que eu tenho é que as pessoas, por falarem a mesma língua e por terem facilidade de virem para cá, elas acabam achando que elas estão Brasil 2 a missão. É isso. E não é. E não é. É um outro país, uma outra lógica, tudo completamente diferente. Esse planejamento, quando eu coloquei eu me lembro que logo no início eu conversei muito isso com você. Eu falei assim, Giseli, mas eu preciso que você me explique mais ou menos enquanto o prazo. Você falava para mim, eu não tenho como te dar esse prazo. Eu não tenho como te... Porque realmente, como é que você vai adivinhar? Como é que você vai saber? Você me sinalizava em relação às etapas, né? Mas aí o que eu fiz? Eu me planejei para não cobrar tanto em prazo. Entendeu? Porque eu sabia que ia independer da sua vontade ou da minha. Porque você sempre falou, olha, não conta com isso, não faz assim, vamos fazer assado. E esse planejamento tem que estar na vida de todo mundo. E foi o que você falou, não é porque é Portugal que é muito pelo contrário. Nós, colonizados que fomos, né, um dia, tem tudo a ver com eles aqui, tudo. Hoje eu morando aqui, eu vejo. Eu falo, olha, tá explicado por que nós somos assim. Muitas coisas eu vejo. Mas eu sei que, assim, foi uma oportunidade para mim. Eu estou muito feliz. Até falei ontem com você, né? Quando você falou, olha, me mandou a foto, tá inscrita. Eu falei, a gente fica emocionada, porque não é fácil largar uma vida, 50 anos, largar tudo e recomeçar. Mas, ao mesmo tempo, eu não encaro como um retrocesso. Eu encaro como um presente da oportunidade que eu estou tendo, assim como outras pessoas, de recomeçar por escolha, por opção, né? Porque eu me permito isso. Eu não assim, eu gostaria, né? Você sabe que eu vou fazer a PNA, que eu vou fazer uma outra especialidade, mas pensando em algum momento agregar a minha experiência como ultrassonografista a essa minha nova especialidade. Mas quero me permitir até nisso, né? Fazer uma nova especialidade, conseguir trabalhar. Quero fazer um ano comum, que é uma forma, inclusive, que eu tenho de conhecer a medicina aqui. Exatamente, exato. Como flui, como as coisas acontecem. Então, assim, isso tudo você sempre foi muito bem colocado. Em relação às mazelas, foi o que eu falei, existe em todo e qualquer lugar. Não tem o porquê. Eu acho que, assim, só pode falar mal de Portugal
ou de qualquer outro país, quem não tem a opção. Porque eu acho que se você, né, veio para cá ou para qualquer outro lugar por opção, não tem por que te falar mal. Ah, eu estou, né, com a Volto para faca no casa daí, pescoço. né? Exatamente, exatamente. Né? Uhum. Então não tem essa opção. Então, assim, eu tenho vários amigos que me perguntam, amigos e colegas me perguntam, inclusive mediante o que a gente colocou ontem, avisando sobre a live. E, ué, mas e aí? Valeu a pena? Me conta como que foi essa consultoria. Eu falei, gente, mas valeu muito a pena, foi o que eu falei. O fato de estar toda a parte, vamos dizer, administrativa do processo em mãos de pessoas de competentes, já te, você tem tantas outras coisas para pensar. Até agora, a senhora teve a parte árdua. Sim, É a partir de agora que as coisas melhoram, se Deus quiser, né? se Deus quiser, é isso aí. Tá. E aí, a senhora colocou um pouquinho que quer fazer uma outra especialidade. A gente, Isso. obviamente, eu estou bem ciente disso. Fui contratada para continuar esse Então, é isso. acompanhamento, então eu estou bem ciente. E a senhora sabe que a senhora vai voltar a fazer o ano comum como alguém que acabou de se formar. Sim, sob Qual é a supervisão. sob Sob supervisão. supervisão. E como é que a senhora está sentindo isso? Então, Como um peso não da mudança ou como uma descoberta de quem é a Heloísa? total descoberta, total, assim, eu falei anteriormente, eu me sinto, assim, privilegiada, porque eu acho que tantas pessoas gostariam, talvez, de ter essa oportunidade, poder fazer essa mudança, escolher, porque nem todos conseguem, né? Eu tive todo um respaldo do meu marido, que, assim, falou: olha, vai que eu. Vamos, né? Vai não, né? Vamos que eu. Então, assim, nem todo mundo consegue parar, ficar. Eu tô parado, eu tô há 1 ano e meio morando aqui, eu tô há 1 ano e meio sem trabalhar. Então, só estudando, só me dedicando. E nem todo mundo tem essa oportunidade, então eu me considero uma pessoa privilegiada e corroboro com o que você falou em relação à questão de, assim, se eu quando eu falei mais uma vez que eu fiquei emocionada, que eu falei, caramba, mesmo nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, com filhos grandes, assim, grandes e uma estrutura totalmente consolidada, assim, eu não tinha problema nenhum de saúde, ou, né, ou financeiro, ou qualquer coisa que fosse, que não a falta de segurança e a qualidade de vida, né? E a saudade do filho que estava aqui. Se não tivesse sido por essas questões, existe um parêntese que eu gostaria também de fazer com muito cuidado, porque numa das provas que a gente faz aqui em Portugal, especialmente na terceira fase, onde nós somos questionados pelo fato de ou de uma apresentação, fazer uma apresentação curricular, ou de um trabalho científico que foi elaborado por cada um de nós, o contato que a gente tem com médicos daqui, todos eles, pelo menos na minha banca, foram assim, unânimes em falar da qualidade do médico brasileiro. Na clínica, na abordagem, no diagnóstico, assim, eles enfatizaram isso, não só meu, falaram de um modo geral, porque eles estavam falando isso. Então, eu não estou colocando o que eu vou falar agora como não é um menosprezão do médico brasileiro, não é isso. Mas infelizmente, existe também uma questão eu acho que, eu não vou falar desqualificação do médico, porque não é exatamente essa palavra, mas eu gostaria de achar uma similaridade que pudesse não soar de forma tão pesada. Mas o fato, às vezes, aqui em Portugal, né, como você estava falando, eu acredito que em outros países, nós médicos e outros profissionais, existe uma certa ainda idoneidade, existe uma certa sobriedade, assim, um respeito, coisa que infelizmente já não está mais acontecendo no Brasil, mas eu não digo nem por ser só médico, não, qualquer área. Existe uma invasão hoje
de muita permissibilidade, ou pela justiça, não importa qual seja, mas eu acho que essa falta, às vezes, de respeito que existe de um modo geral lá no Brasil, desqualifica muito o profissional. Muito, muito. Não só o médico, qualquer um deles. Então, fato é que poder estar aqui, recomeçar, me permitir, fazer uma nova especialidade, encarar um ano comum com preceptores, dizendo o que deve, o que não deve, a gente que já tem experiência e tem uma grade de atendimentos muito grandes em emergências, ambulatórios, clínica, tanto no SUS no Brasil quanto em clínicas privadas. Consultório, não importa. Eu acho que se a gente não vier com esse planejamento também na cabeça de que estamos aqui para isso, né? Porque afinal de contas a gente também que está chegando. Não pode sair chegando, né? Assim, com aquela, como a gente fala, com o pé na porta, né? Tem que. Então, assim. Eu me programei muito, Gesseli, muito, muito, mentalmente, assim. Se você falar para mim assim, você sofre? Não. Sinto saudade dos meus pais, assim, graças a Deus eu tenho a oportunidade, meus pais, meus irmãos, que são as pessoas mais próximas. Alguns amigos, inclusive, já vieram aqui, ficaram amigos muito próximos. Mas, assim, sofro pela amizade, pela família, da saudade. Mas pelo resto, Gisele, não sofro, assim, então assim, eu me sinto muito privilegiada. As pessoas que a gente sente falta, né? Assim, das pessoas, mas assim, me sinto privilegiada por poder estar tá me permitindo estar, assim, eu consegui ter essa oportunidade de recomeçar, de estar estudando novamente, porque às vezes a vida é tão pragmática que faz a gente lá aos 20 anos, né? Só trabalhar, só estudar e não perceber o processo. Né? Então, assim, eu vou entrar no ano comum, se Deus quiser, se der tudo certo, eu acredito que vai dar. Isso está garantido. E posso até vir depois aqui te dar um outro parecer de como foi tudo, mas eu acredito que vai fluir bem. Eu me preparei muito para isso, para viver esse momento, sabe? Emocionalmente, psicologicamente. Então, eu estou bem disposta a viver isso com tudo. Isso aí. E talvez até viver com um nível de gosto diferente, né? Sim, claro, sem dúvida, porque tem que... Quando se está mais novo, está se pressionado por várias questões aí. Com certeza. E uma outra situação que eu acho muito interessante é que, assim, o ano comum aqui é emprego público. Então, a senhora vai ser contratada pelo hospital e nesse tempo de 40 horas semanais, são 40 horas de trabalho. Se tu ficou horas a mais, vai ter o quê? Hora extra, tem todas as características do emprego. Entendi. E a residência também é. Sim. A residência também é emprego público. No Brasil também é. A residência também é emprego público. Também. Mas aqui o ano comum já começa como emprego público. Sim. Eu tenho outros clientes que não querem fazer PNA, mas que querem fazer o ano comum. Então, vão fazer o ano comum, ao mesmo tempo já vão estar atuando na prática clínica, mas porque querem conhecer a medicina de Portugal por dentro. Isso aí, eu acho que é o fundamental para a gente que realmente não conhece, não tá. Ainda mais eu que estava longe da clínica, né? Pois, mais ainda. Mesmo, era muito exame, né? Assim, então, assim, era a minha vivência, né? Então, para mim, assim, especialmente vai ser muito importante, vai ser muito válido. Independente disso, eu acho que eu ia fazer de qualquer jeito, né? Então, para mim, vai ser muito válido. Eu não sei se eles têm o costume de fazer, eu não sei se você também sabe dizer. No Brasil, a gente faz muito estudo clínico junto da residência. São apresentações de casos clínicos, então eu não sei, eu acredito que aí também faz. Que né, aqui deve ser também assim, e deve contar com mais horas também, né? As 40 horas também contam, né? Pois, entendi. Mas, eu aproveito até para te fazer uma pergunta. O ano comum, a gente faz essa candidatura baseada em nota, em morada, como é? Em nota. Em nota. Tudo é nota.
Mas no caso da equivalência, seria qual a da nota? equivalência, da sua É a nota nota da da equivalência. equivalência. Sim, entendi. Tanto é que, assim, 20% da nota, o ano comum é só equivalência no seu caso. Agora, a PNA também vai ser 20% a nota da equivalência e os outros 80% a nota que a senhora vai gerar na prova. Entendi. Então, eu costumo dizer que em Portugal a gente está sempre pagando o passado. Quando a gente foi fazer o ingresso na faculdade, a gente olhou para a nota do secundário. Quando entra no PNA, olhou de novo para a nota do passado. É verdade. Se quer fazer um concurso público ou mesmo entrar num concurso, trabalhar com SNS, para onde é que vai olhar? Para a nota, não faz prova mais. Entendi. Depois que fez as provas de ingresso na universidade, entendi. Da especialidade, está sempre olhando para lá. Olha para trás. Olha para trás. Então, eu acho que eles têm muita lógica do que tu faz uma vez, tu faz sempre. E é verdade. Então, se você foi um bom estudante, se você foi um profissional que se formou com boas notas, você vai levar isso para sempre. Era isso que eu ia pedir para você também aproveitar e me explicar. A questão da PNA. Fazendo agora, né? A gente vai fazer a inscrição, que deve ser em torno mais ou menos de setembro, não é isso? Pelo que você me falou. Fazer a inscrição e a prova em novembro. Isso. Eu acho que já está até determinada a data que eu vi em algum lugar, mas não me recordo. Eu também não estou com ela da cabeça agora. Acho que é 17. Eu acho que é isso. Não sei. Ou 17 ou 27? Estou com 7 na cabeça. Aí, 17 ou 27. E aí, em novembro. Aí eu faço. O resultado só vai sair em janeiro, não é isso? Mais ou menos? Não, eu sei. A candidatura agora dos dois juntos. No seu caso, vamos fazer os dois juntos. Outros médicos que a gente vai fazer e que só vão fazer o ano comum, só faço a inscrição do ano comum. O ano comum está certo. Líquido garantido que do dia 1º de janeiro a senhora tem trabalho. Entendi. Tá? Isso está definido. O que vai definir onde é que vai ser o trabalho são as suas notas. Isso, já entendi. Então, isso aí a gente vai vendo a partir de agora. Depois da candidatura começam a sair as listas, a senhora vai fazer sua definição, aí vão os processos do ano comum. Entendi. A PNA, a senhora faz a prova em novembro e o processo vai correndo durante o ano seguinte, porque a senhora só vai começar no outro ano. Então, nós só saberemos definitivamente a sua classificação para que a senhora possa fazer a escolha na metade do ano que vem. E aí eu não posso começar já no... Eu vou começar... Vamos que eu consiga, né? Assim, o que eu quero, a especialidade que eu quero. Aí eu só vou conseguir saber daqui a um ano, vamos dizer. Daqui a um ano eu consigo saber. Meio do ano que vem. As suas notas, isso tudo, a senhora vai conseguir saber bem antes. Sim, mas é todo um conjunto. Mas agora a definição 100% de onde é que a senhora fará a sua residência, sua especialidade, vai ser por volta da metade do ano para frente. Tá, mas aí em 2028 eu já posso começar. Se eu conseguir, eu já posso começar. Entendi. Aprovada, classificada, escolhido lugar, 28. Perfeito, entendi. Outra coisa, que a senhora que já está aqui, eu acho que é importante a senhora me colocar essa informação. De fato, faltam médicos em Portugal? Olha, assim, eu não estou dentro do mercado de trabalho. Ainda não. Então eu não posso, assim, te dizer com muita certeza. O que eu acho que acontece? A demanda é grande, é muito grande. A gente sabe que a qualidade da medicina aqui, do SNS aqui, é muito boa. A gente sabe, inclusive, as histórias de americanos que vêm para cá para se tratar. Eu tenho amigos em comum que são pacientes oncológicos e que estão, assim, com um tratamento de excelência se comparado aos grandes hospitais do Brasil. Né? Então, não é SNS. Não é SNS. Então, assim, existe uma procura muito grande. Existe a falta do médico da família,
que é um médico tradicional atendido por toda Portugal, a toda a população, existe a falta desse profissional. Existe. Eu vou dizer que assim, não, porque a gente sabe que às vezes... Também porque sofre na ponta, né? Exatamente, exatamente. Mas dizer que assim, Portugal como um todo sofre dessa falta de médico, eu não sei se exatamente assim se sofre. Eu acho que não é. Eu acho que não é isso que sofre a Não falta de médico. nem da especialidade. Não, da especialidade, talvez. Da especialidade, talvez. Da Porque o especialidade, que que sim. acontece? Aí tem uma consideração que talvez a gente tenha que fazer. A medicina aqui está baseada na especialidade. Aqui, É, sim. 100%. Se a senhora, enquanto a senhora não tiver a especialidade reconhecida, ou não entrar nessa vaga do especialista que não está recebendo como especialista, ele vai ser médico Titulado generalista. generalista, E exatamente. o que que ele vai fazer? Plantão. Plantão. Vai ser tarefeiro, né? É tarefeiro. Esse termo fica bem ruim quando a gente fala do outro lado. A gente, no início, o que é tarefeiro? Tarifa, aí depois apareceu, não é tarefeiro, de tarefa, né? De tarefa, trabalha por tarefa. Isso quer dizer, não tem contrato. E isso é uma coisa bastante interessante aqui. Médico sem especialidade não tem contrato. Não tem, não tem. Não interessa se setor público ou setor privado. Não e tem. Isso eu acho que é uma diferença muito grande para o médico brasileiro, né? Porque ele diz, nossa, mas eu tenho toda essa experiência, eu tenho toda essa bagagem, e ele continua não tendo contrato. É isso aí. Sendo um médico generalista, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas eu lhe pergunto essa questão da falta de médico. Da falta de médicos, porque ela falta na especialidade. Falta na especialidade, eu concordo. Por que não falta hoje no generalista? Porque tem muito médico que não fez o reconhecimento da especialidade. Exatamente. Principalmente o brasileiro que veio para cá. Muito. Se olhar, muitos não fizeram, né? Muito. E eu acho que tem que fazer, tem que vir. Claro. E assim, é indiscutível a mudança, a qualidade de vida, outros aspectos que envolvem o próprio tratar. É claro que existem pessoas que vão se adaptar e outras não. Ninguém é igual a ninguém, isso não quer dizer nada. Mas eu acho que para quem pesquisa, quem busca, quem planeja, se organiza, dificilmente vai ter uma, assim, sabe, uma infelicidade de não trabalhar num lugar. Eu, Gesseli, já busquei. É o que eu falo, né? Tem as vantagens, né? Por ter alguém que faça uma outra parte, eu já fui buscar os lugares que eu poderia fazer um ano comum, que ia me ajudar. Tá certíssima. Né? Eu já fui buscar onde eu posso fazer aqui, depois eu posso tentar o outro. Então, eu já fui tentando. Então, quando a gente tem esse tipo de planejamento, de raciocínio, fica mais fácil. E por isso que eu falei, desde o início, não existia essa possibilidade de eu não fazer uma especialização. Não dá, foi o que você falou. A gente tem a bagagem, a gente tem o conhecimento, mas também a gente gosta de euro, não é? É melhor ganhar 80, 100 do que ganhar 30, 50. Pois é. Isso é uma outra coisa que eu acho que o médico brasileiro às vezes olha para Portugal como um médico é pobre. Tu acha que médico de Portugal é pobre? É porque eles não têm noção do que é o salário mínimo aqui. Assim, é o que eu volto a falar. Se comparado ao salário mínimo brasileiro, em percentual, aqui você tem ainda muitos benefícios, muito em percentual, não são em valores, né? Uhum. Mas dizer que o médico ganha aqui, assim, é um salário totalmente atípico. Eu acho que ele só perde realmente para o empresário, porque empresário, o céu para ele é o limite, né? Mas em questão, claro, essa área de TI, tecnologia, que está muito em alta no mundo inteiro, os engenheiros... Mesmo essa, sabe que meu filho é da área e médico ganha mais que Então, eu já tive também um amigo recente que voltou para o Brasil,
nessa área de tecnologia, porque trabalhava para uma empresa, não era remota o trabalho dele, enfim. E ele voltou porque ele falou, olha, tá bom, mas no Brasil tá melhor lá. Assim, nesse sentido. Sabe o que eu acho? Que, assim, em primeiro lugar, porque o médico brasileiro só tem um lugar para tomar como referência, que é o SNS. Então, o único dado público de salário é o SNS, que é o lugar que está público para todo mundo ver. Agora até tem uma legislação nova da União Europeia que está impondo que todos os anúncios de emprego passem a ter salário. Ninguém começou a cumprir ainda. A Irlanda cumpre, alguns países cumprem, mas Portugal não começou a cumprir ainda. Mas eu acho que também tem um problema de matemática para nós aí, que é conseguir entender. Veja, nós falamos em valor hora, né? Sim. A gente falou alguma coisa muito rápida aqui em valor hora. Então vamos considerar esse cara que não é o generalista. 40 euros a hora. Quantas horas tem um dia? Que a gente vai trabalhar. Aqui só pode trabalhar às 8. Ninguém trabalha mais do que 10. Falar. Então, 8. 4 vezes 8, 32. A gente está falando de 320 euros por dia. Agora, multiplica os 320 euros por 22, que são os dias úteis. Não estamos fazendo... Não, a gente não está se escravizando. Sim, claro. Então, a gente está falando de 22 dias úteis. Se eu falar de 320 euros, 20 vezes 22... Eu estou falando de 3 vezes 2, 6. Olha, essa parte eu vou deixar para você. Viu? Eu sei. Isso para um generalista, para um cara que está fazendo só plantão e 12 horas, 8 horas por dia, 8 horas. Plantão de 12, a gente está falando de um salário de 7,5, 8 mil euros. Isso é um salário baixo para Portugal? Não, claro que não. E eu tenho colegas já médicos que revalidaram aqui, e que já estão trabalhando, estão como generalistas no particular, exclusivamente, e já tiraram esse valor aí, sem se escravizar. Sem se escravizar em nada. Em nada. Mas aí você falou de plantão aqui, a gente trabalha 8 horas, mas o plantão aqui é de 12. É 12, normal, igual né? É 12. Não, mas é que eu estava fazendo um cálculo nas 8 para ter uma referência. O plantão de 12 paga 600 euros. Eu mesmo encaminho muitas vezes quando me pedem, ou as vagas que eu coloco para que vocês vejam as oportunidades. Aquele foi sensacional, o seu grupo de consultoria. Olha, Gesseli, e eu fico impressionada como a falta de médico é no mundo. Ah, pois. É no mundo. A quantidade que você bota ali é Bélgica, Alemanha. A Europa, de uma maneira geral, tem muita falta de médico. Muito. Eu fico impressionada. E assim, são salários altíssimos nesses lugares. Altíssimos. E aí a gente não entende por quê. Será que ninguém sempre quer ser médico mais? Eu acho que, assim, se tratando da Europa, tem a ver com um modelo de formação. Sim. Porque se você for ver Portugal formava muito poucos médicos até agora. Até 2 anos atrás, a gente só tinha faculdade de medicina pública aqui. Agora, nos últimos 3 anos, é que a gente tem uma privada, vão abrir novas públicas e novas privadas. Que não aconteça o mesmo que no Brasil, né? Sim. Em 20 anos, teve 5 vezes o número de universidades aumentado. Absurdo, né? Eram 14. Vou fazer uma matéria sobre isso, e aí eu estava pesquisando sobre essas questões. Realmente. 2000, eram 107 faculdades de medicina. São quantas agora? 2025, porque a gente só pode trabalhar com esse dado. 498 e 150 em aprovação, em análise pelo MEC. Tu imagina o que é isso? Quintuplicar em 20 anos. E isso quer dizer 14 mil vagas em 2000, 50 mil em 2025. Um pouco mais de 50. Eu acho que nenhum país tem essa quantidade. Não, e não dá conta de assimilar, né? Não dá. Eu falei disso ali, eu não quis nem entrar muito nessa seara, porque, assim, envolve muitas questões, mas... questão econômica, tu quer dizer? Do que está acontecendo? Questão econômica, questão política, várias questões. A política a gente nem entra, não, mas sempre dói para alguém.
Não, eu digo assim, essa questão aí que você está falando envolve, assim, não dá para a gente questionar, mas a tal da desqualificação que a gente coloca se dá também um pouco por isso. Se dá também um pouco por isso. Também. Né? E assim, hoje em dia, a gente, até médico, uma amiga minha, não sei nem se ela está assistindo, eu vou mandar para ela depois, porque ela é muito minha amiga, ela apanhou de paciente. No Brasil? É. Aqui eu acho que não Aqui acontece. nunca, isso que eu ia falar, que nunca a gente ouve. Ela apanhou dentro do consultório. Tá brincando nisso? Não. Um outro colega meu, um grandíssimo amigo meu, médico também, ligou para mim essa semana, Elô, me fala como que eu faço para mudar para ir. Assim, para equivaler à medicina. Claro. Ele falou, eu acabei de passar por uma situação constrangedora que eu achei que o marido da minha esposa fosse... o marido da paciente fosse me matar agora. Então, dessas questões, né, que eu estava me referindo antes, quando eu falei da desqualificação, assim, não é nem desqualificação, a palavra não é essa, eu peço desculpas, é o desprestígio. Não porque tenha que ser prestigiado, não é isso. Sim. Mas é que a coisa, quando se torna popular não é uma questão de demais, status, mas de respeito. Exato, isso, exatamente. É o respeito que eu falei, que tem que haver em qualquer área. Mas a questão que quando se coloca, não se peneira, aí dificulta. De 100 e poucas a 500, 600 faculdades, e aí o que você fala, o salário cai, a responsabilidade não cai. Não, claro. Muito pelo contrário, você tem que ser cada vez melhor para se sobressair num mercado de trabalho desse. Você tem que estar cada vez mais iluminado, mais aparente. Tu precisa disputar esse mesmo lugar com os outros, né? Exatamente. E aí eu tenho muito cliente fazendo o reconhecimento no Brasil e ficando lá. A maior parte dos meus clientes não está aqui no Brasil. Muitos estão lá, mas por quê? Porque eles estão fazendo o reconhecimento como diferenciação. Sim. Para mostrar que eles são profissionais que continuam se melhorando. E outros da área da pesquisa, porque conseguem apresentar projetos de pesquisa aqui. Isso. E conseguem captar recurso, né? Fora que aqui a gente ainda tem uma questão que, assim, é uma questão, mas a gente hoje observa que a gente tem esse mestrado integrado, né? Quando a gente já tem o título de mestre. Tem o título de mestre. Então, esse é mais uma qualificação também que vem enriquecer o nosso currículo. Para estar né, em páreo com essa quantidade. E aí, assim, a gente costuma dizer isso há pouco tempo atrás, e eu falo isso me incluindo, inclusive, que se a gente não buscar realmente esse diferencial, daqui a pouco o médico está fazendo Uber. Pois. Tem um cara que publica muito na internet, o Investidor Sardinha. Eu sei, meu marido segue ele, adora ele. Então, ele deve ter visto uma matéria que ele fez o ano passado, acho que foi. A matéria dele era: serão os médicos os novos Ubers do Brasil? Nossa, aquilo foi uma coisa assim, um impacto, sabe? Mas, e aí ele já, o ano passado, falava exatamente de todas essas questões. E eu vejo nos grupos que eu sigo do WhatsApp, que eu tenho muitos grupos do Brasil, sim. De médicos disputando plantões a R$500 por um plantão de 12 horas. É isso. 500, 600, 650. Aqui tu pega um plantão, tu vai pegar um plantão de €600, multiplica isso aí. De telemedicina, €600. Exatamente. De 50 euros, dá €600 para fazer um plantão de 12. Quanto é que dá isso? 6 vezes 6, 3.600. É isso aí. E aí tu me diz assim, o cara, ele não está disposto a fazer o que é necessário para que ele possa estar habilitado com isso. Mas olha a diferença. Mas vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Foi o que você está falando, assim, não precisa se mudar. Às vezes a pessoa não quer abrir mão, não tem como abrir mão, né? Porque muitas vezes a gente não quer. Nem dá para puxar todo mundo para Portugal, né? Senão a gente vai ter que sair. Não, mas o meu marido é muito engraçado, porque as pessoas que ele gosta, os amigos, a família, ele, todo mundo, quer trazer todo mundo. Quer trazer todo mundo.
Porque a gente lamenta, às vezes, né? Ainda mais, é o que eu falo. Você é do sul, né? Do Brasil. Sim, Ainda... É um pouco diferente, Mas o Rio tá assim... Nossa, Mas muito. Tá cada vez pior, né? sim. Infelizmente. Mas assim, voltando, eu acho que financeiramente vale muito a pena. Muito a pena. Muito a pena. Muito. Que eu acho que tem uma outra coisa ainda pegando na história do financeiro. Por que que a gente não tem uma percepção no Brasil? Uma, que se olha só a medicina pública. E aí é como dizer que o médico ganha o que o INSS paga, né? Não é a mesma lógica. Então a gente tem já uma medicina pública e uma medicina privada. Privada. E outra é o custo do dinheiro. O que se faz com o dinheiro? Exato. Então, aqui o cara consegue viver com salário mínimo. O cara que ganha 920, estou falando agora, não é o teu caso, não é o caso dos médicos, sim, mas ele consegue viver com o salário mínimo aqui. Com dignidade. Com dignidade. Até porque tem muita coisa do serviço público que dá suporte para isso, né? E aqui, assim, verdadeiramente, você falou uma coisa séria. Aqui ninguém trabalha 8 horas por dia. Todo mundo trabalha menos. Ninguém trabalha menos ainda. A médico menos ainda. Tem muito. Assim, eu vejo até, inclusive, pela minha médica de família, que a gente acabou conversando, essas coisas. E ela, assim, ela pega, ela cumpre o horário, mas ela tem uma disponibilidade, assim, a parte burocrática, administrativa para fazer. Também fazem. E aí conta. Conta. Então, assim, ela trabalha uma manhã, das 7 à 1 da tarde. E de 2, ela pode fazer um consultório, ela pode ir para um particular. Mas, assim, ela não faz isso todos os dias. Tem dia que ela fala assim, quarta-feira eu não trabalho, sexta-feira ou então eu não trabalho. Eu agora me lembrei de uma outra live que eu fiz com uma outra cliente minha, que é a doutora Vanessa Bali, lá de Porto Alegre. E a Vanessa disse que ela resgatou a vida dela quando ela veio para cá. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Exatamente. Isso aí realmente é... A gente não tem muita noção. Eu não sou médica, né? Então eu não tenho muita noção do quanto vocês são pressionados. Assim. Gisele, se eu te falar que eu almoçava, eu sempre levei, né, comida, negócio de dieta, essas coisas assim, então eu sempre levei comida. Nunca comia na rua. Ou então, assim, às vezes, dependendo do hospital, até comia no refeitório. Mas, normalmente, eu levava a minha comida. Então, era o meu potinho de comida. Eu almoçava em pé. Mas porque tinha que... 5 minutos. Porque tinha demanda, muita coisa, tem que fazer, vamos embora, tá cheio e grita, e a gente tem que fazer e tem que trabalhar, e às vezes era por produtividade, porque a gente também queria ganhar o dinheiro. 5 minutos. 5 minutos, acho que muito, em 3 minutos eu comia, tanto que até hoje meu marido olha para mim e fala assim, cara, você fez isso? Eu não dei a primeira garfada, você já terminou. Não, eu confesso a você que eu particularmente, eu não vivia. Eu sobrevivia. Eu trabalhava muito, muito, muito. Eu não dava plantão noturno. Eu dormia todas as noites em casa. Mas eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta-feira, aos sábados. Não todo sábado também. Eu trabalhava de 15 em 15, e às vezes quando tinha uma despesa maior ou queria juntar algum, aí eu trabalhava todo sábado, porque é aquela coisa, você trabalha porque você vê o dinheiro e fala, vou dizer não pro dinheiro? Não, aí vamos lá, vamos trabalhar. Mas você vira escrava. Você vira escrava. E eu acho que também tem o custo de manter o status e a segurança do médico. Isso aí. Tem que dar conta de uma estrutura de segurança. Tu não pode morar em qualquer lugar. Não então, tu tem que ter um casão. Aí tu não pode ter qualquer carro, porque tu tem que ter um carro bom para poder ter segurança. Se for no Rio de Janeiro, tem que ser blindado. Tem que ser blindado. Aí, então, quer dizer, tu começa a te colocar nessa situação. E o plano de saúde? Porque lá não dá para depender do SUS lá, né? Não dá. Esses dias eu estava conversando com outro cliente e ele disse, Gisele, eu não me formei para ser youtuber. Eu acho que a gente precisa, como a gente estava falando no início, né, os 50 a mais. Mas a gente precisa, isso faz parte da tecnologia, a gente precisa se atualizar, a gente precisa ser inserida nesse mercado, não tem jeito. Fato é que fazer disso
algo além de tudo. E uma outra colega minha, essa semana, eu até brinquei com ela é recém-formada. Mas muito Tá mais no competente. sangue, né? Tá mais no sangue. Ela é recém-formada, mas é muito competente. E aí ela assim, gente, eu não aguento mais gravar pro Instagram, né, para a rede social, né? Não aguento mais. Não aguento. E chega para mim, além de estudar, trabalhar, dar plantão e isso e aquilo, eu ainda tenho que gravar. Eu não estou aguentando. Isso fugiu do que eu podia. Eu não estou. Isso está me sufocando. Porque, assim, tem pessoas que se dão super bem com isso, que tira de letra. Mas tem outras que eu acho até que seria o meu caso, que se dependesse disso só, eu não sou contra, eu acho que cada um faz o que cada um faz o que quer, né? Mas se eu tivesse honesto no que está fazendo. Claro, e eu tivesse, assim, quando eu falei que eu estaria aqui, por muita assim, gratidão, porque eu sou uma pessoa que pouquíssimo me exponho. Pouco, então, mas é meu isso, mas não é porque eu não quero, não, é porque eu não, sem jeito, não nasci muito para. Então, assim, se eu tivesse que viver disso, eu ia morrer de fome. Que já não basta mais o médico ser competente, ele fazer o que ele tem que fazer, ele tem que estar toda hora se expondo. Aí o que ele dizia para mim era isso: eu nasci para ser um bom médico, eu não nasci para ser um bom youtuber. E aí agora eu te faço essa pergunta, você que está mais inteirada de toda a Europa e tudo, todo esse marketing. Isso só existe no Brasil ou existe no mundo inteiro? É uma lógica muito brasileira. Muito, né? Eu já havia percebido isso. Eu já havia percebido isso. Aqui tem alguns. Tem, mas são tem alguns que são maiorzão, assim, que gostam da exposição. Mas os que eu vejo daqui são brasileiros, não são portugueses. Não. Tem um médico português bem avançado na idade, assim, já muito envolvido com novas tecnologias e tal. E ele curte muito entrevista e blog, e agora está entrando mais em fazer Instagram e tal. Mas não é uma lógica portuguesa. Não. Não é. Mas eu acho que nós somos os maiores consumidores no Brasil de mídias sociais e tal. Também tem isso, é verdade. E a competitividade, então, tá certo, e a competitividade também acelera isso, né? O médico acaba tendo que fazer isso. Né? Não tem jeito. É a forma, hoje em dia, é a forma de aparecer. Não tem outro jeito. Para nós, não. Nós estamos já há um tempão agora que eu me dei conta. Quero te fazer 2 perguntas de final. Sim, vamos lá. Bom, uma do quanto a se valeu a pena, eu acho que você já disse várias vezes que valeu a pena. Muito, valeu que muito. Continua valendo a pena e que é o teu... Então, eu não vou nem pedir para repetir tudo que tu disseste. Mas eu vou te pedir para me dizer o que tu faria de diferente no que tu fez. O que eu faria de diferente? O que tu achas que poderia... Não vou nem falar desses 10 meses, isso aí foi um sucesso pleno, maravilhoso, tá tudo certo, isso aí, nesse aqui tu correu tudo bem. Deu tudo certo. Não estou falando disso. Estou falando de tudo. Agora, da vida de vir morar em Portugal, e depois tu separa para mim da medicina. Do que tu faria diferente aqui? Olha, Gesselia, que pergunta difícil. Porque eu me planejei muito, então eu não sei. Eu não vou dizer para você, parece até que eu vou dizer, tua vida é perfeita? Claro que não. Mas os percalços são tão naturais, são tão, assim... De qualquer lugar? Que eu não sei exatamente. Eu estou buscando aqui o que eu faria diferente. Olha, não... Que difícil. Eu não sei, eu estou buscando mesmo. Isso, que bom! Estou buscando. Isso quer dizer que tu está muito leve. Isso é maravilhoso. Assim, eu estou curtindo. Claro, se isso é para você, você tirou de letra, foi fácil? Não foi fácil. Mas nada, nem lá era. Mas assim, é o que eu falo, foi um desgaste emocional muito grande, não só pela prova, pelo estudo, mas por todo o processo. Foi muito grande. Mas assim, dizer para você que não foi, né, planejado, e que até tiveram momentos em que eu falei assim, mas se eu estou nesse momento ou acelerada demais, ou
assim, triste por algum motivo, eu mesmo me conscientizava de que era natural estar vivendo aquilo, uma vez que foi pensado. Tu tá muito evoluída, Né? amiga. Eu tento. Eu confesso a você que eu tento. Eu tenho uma outra cliente, a doutora Angélica, que é uma querida também, e eu digo para ela, eu não cheguei no seu estágio, doutora. Não, eu tento muito, Giseli, eu tento. Assim, eu acho que, assim, falando um pouco médico, falando de fé, né? Assim, que às vezes. Mas eu acho que a nossa fé também ajuda muito, né? Então, assim, quando você tem uma conexão com alguma coisa, né? Com alguma luz, com Deus, sei lá, né? Que seja. Eu acho que quando você... Independente da Independente. Quando você tem uma conexão com a fé, eu acho que aí tudo também meio que te ajuda, te acalma, ou não te acalma, você grita, dá uma volta, toma um vinho, né? Alguma coisa. Então, assim, eu não tenho, peço desculpas, mas eu não tenho nada do que eu, assim, que eu mudaria, que eu teria feito diferente. Nada. Nem no processo de reconhecimento? Nem aí tu vê nada que poderia ter feito diferente? Olha, você sabe que eu tentei a primeira vez, né? Lá em 2020, naquela fatídica prova lá. E eu estava trabalhando muito na época. Mas eu, assim, acho que se eu tivesse passado, né, naquela primeira prova, eu não teria conhecido pessoas que eu conheci agora nessa segunda, eu não teria, assim, eu ia tentar de repente acelerar a minha vinda para cá. Eu, sei lá, poderia ter acontecido de alguma outra maneira. Então, eu acho que até o fato de eu não ter passado na primeira tentativa, né? Eu acho que foi bom para mim, de alguma maneira. Me serviu de aprendizado, né? E não tinha que ser, não tinha que ser, né? Me alertou, eu consegui me dedicar a estudar mais, porque assim, eu estudei... E depois teve uma nota arrasadora, né? Eu estudei bastante, assim. Não, foi uma nota, assim, que me bem satisfez. boa. Os preceptores elogiaram, assim, bastante. Mas, assim, tudo bem por isso, não é nada... Porque é o que eu falo, ou quem passa com 10 ou quem passa com 20 vai ser médico da mesma maneira. Não, senhora. Não, 10 senhora. não, né? 11, né? 11, né? Não é? Não vai ser médico? Vai ser, Vai ser médico, mas vai perder competitividade na estrada inteira. Sim. Tudo bem. Não vai Se você perder. quer fazer o ano comum, o PNA, Não vai poder ter. depende disso. Mas é isso, então eu não me arrependo. E assim, foi, voltando a falar, foi maravilhoso. Indico mesmo, já indiquei para vários colegas e eu acredito que é uma preocupação muito boa e que vale menos cabelos brancos para gente. Assim, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui, uma pergunta. Eu acho que eu vi alguém fazendo uma pergunta. eu não tem um Silvio aqui que está te parabenizando. Meu amigão Silvinho. Seu amigo. Doutora Bruna, excelente live. Fiquei com uma dúvida, afinal. Quando é a inscrição para o ano comum e quando ele começa de fato? A inscrição é em setembro, doutora, e ele começa no ano seguinte, o ano comum. Melhor médica do Brasil e agora de Portugal. Olha que querida, Amanda. Parabéns do Sérgio. Não, aqui tem o Roque, diz que ele tem o privilégio de ter... eu tenho que falar as coisas boas também, doutora. Tenho o privilégio de ter testemunhado todo o esforço e dedicação dela. O Roque é seu marido? Por isso que não vale. Muito bem, seu Roque. Disciplina e focada na busca dessa conquista. Muito bem, mas ter o apoio dos que a gente gosta por perto. Foi fundamental. Esse eu falei para ele, não tem como. Daniele, muito orgulho da minha cunhada. Ela é médica também. Pois é, eu vi que ela é médica também. Ela é. Daniele. Ela
tá ainda num processo aí de família. Por isso que eu falo, nem Claro. todo mundo Não é a hora de. consegue, né? Eu acho que não. Exatamente. É como pensar em fazer uma pós-graduação, um mestrado. Cada um tem sua hora, né? A gente Exatamente. sabe que precisa, a gente sabe que vai nos dar um upgrade, mas cada um tem sua hora. Exato. Então, hoje eu acho que a maior. Eu acho que é isso. Eu acho que hoje a maior questão que eu vejo e que eu só se eu fosse médica no Brasil, independente de fazer comigo ou semigo, eu faria o reconhecimento para atuar na telemedicina. Porque tem uma Você sempre me diferença. falou isso. E tu sabes por quê? Porque acho que o médico não está se dando conta do que está acontecendo. De verdade, eu acho que eu disse para ti que eu vou fazer uma matéria sobre isso. Isso, você falou. Porque eu acho que o médico não está se dando conta. Mas a gente está falando de 635 mil médicos e já estão com essa pressão. Então, eu acho que até aumentou já esse número. É que eu não tenho, como eu trabalho com dados oficiais, para poder trabalhar a ideia, os últimos dados oficiais da demografia são 635 mil no final de 2024, os de 25 não saíram. Não saiu, Só que a previsão é de em 5 anos a gente chegar a 1 milhão. É isso mesmo, é o mesmo. Imagina que absurdo isso. Não tem noção, não tem noção. E eu não sei nem. E tu imagina, que a gente acha que quem vai sentir são só os jovens, porque são os que estão entrando no mercado. Todo mundo. Então, assim, eu faria hoje, estou dizendo porque a gente tem que ficar abrindo espaços, né? Se o Não, cenário é ruim e eu preciso de oportunidade, eu tenho que me mexer. Porque foi o que você falou, mesmo quem já está estabelecido, não está livre disso. Não, claro que não. Não está livre, né? E existem muitas questões que envolvem. Existem aqueles que já são financeiramente bem, mas que querem entrar no mercado de trabalho. Então, existem N questões que vão influenciar. Não adianta você ser... Claro, um exemplo, né? O Ivo Pitangui. Se ele já tiver com esse sobrenome, vai ser muito difícil tirar ele do mercado. Mas se vier um outro tão qualificado como... É uma pressão que vem vindo, né? Exatamente. Então, assim, dizer que está inabalado, não está. Não está. Agora, tu sabes que é uma coisa engraçada, né? Porque, veja, a gente está falando... essa leitura que tu fazes é a que eu sempre fiz também. De que um médico que está muito qualificado, ele teria menos interesse em se qualificar internacionalmente. Mas não. É a maior parte dos meus clientes. Não. Os mais novos é que não estão olhando para isso. Exato. O cara que tem até 10 anos de formado não está nem olhando. Não está. Porque ele começou a trabalhar Começou agora, para começar a resgatar a vida, né? E esses são os que vão ser mais impactados. Exatamente, é isso Mas mesmo. Eu tenho muitos clientes que são doutorados, pós-doc, livre-docentes. Assim, tem muitos. E são esses os que mais procuram a internacionalização. Converso com médicos mais jovens nos grupos, eu vejo assim que eles parecem que nada estivesse acontecendo. Gesselina Diane, às vezes é o que eu falo. A gente dá o conselho, a gente fala, a gente avisa, mas... Eu tenho um irmão mais velho que diz assim, Deus já faz muito em mostrar. Mas é isso, Gesselina. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo Eu que agradeço, foi um prazer. Pelo bate-papo.